Olá, sejam bem-vindos ao projeto Programe Fácil. Meu nome é Gregory Pacheco e nessa videoaula nós vamos estar dando continuidade ao nosso curso de HTML5. Bom, nessa videoaula nós vamos estar falando sobre essa seção formulários. Eu dividi essa seção em dois vídeos por uma questão de didática e porque o conteúdo é de extrema importância e é um conteúdo muito grande. Então eu gostaria que vocês tivessem bastante atenção nessa sessão, nessas próximas duas videoaulas, atenção redobrada, porque é um conteúdo de extremamente importância e ele vai dar um embasamento teórico muito grande para quando vocês estiverem fazendo a parte de desenvolvimento, tanto de sites, para quem está fazendo a carreira front-end, quanto para quem está fazendo a carreira back-end ou full stack e vai desenvolver a parte de software web, tá ok? Bom, então formulários. O que são formulários HTML? Formulários são seções de um documento, fragmentos de um documento HTML, que você consegue enviar informações ou solicitar informações do servidor e que o servidor te responda ou responda de uma forma dando um ok ou não para algum efeito que o seu formulário causou no servidor. Para quem assistiu com bastante atenção, anotou, fez os exercícios da parte de fundamentos, vai ter facilidade de entender os termos que a gente vai usar aqui nessa aula. Se você não assistiu o módulo de fundamentos, eu recomendo fortemente que você reveja as aulas do módulo de fundamentos, tá ok? Porque nessa aula nós vamos ter muitos termos técnicos, extremamente técnicos, que foram passados no módulo de fundamentos. Bom, então basicamente o formulário ele vai estar no client side, tá ok? Esse também é um termo que vocês viram no módulo de fundamentos. Ele do client side, ele vai passar parâmetros através da URL ou não para o servidor. Esses parâmetros vão chegar no servidor juntamente com o cabeçalho HTTP. Esse cabeçalho HTTP vai conter a URL e o caminho do recurso. E quando o servidor de aplicação receber essas informações, ele vai reagir de formas diferentes de acordo com como você montou o seu formulário. Deixa eu exemplificar. Vou pegar aqui esse form bem simples. Aqui, ó. Deixa eu colocar esse formulário aqui. Bom, aqui nós temos um formulário simples, simple form, which will send a GET request. Ou seja, um formulário simples que vai enviar uma requisição do tipo GET. Tá? A requisição, também a gente viu que é requisição no módulo de fundamentos. E esse tipo aqui a gente não viu, porque ele faz parte mesmo desse módulo. O que nós temos aqui? Nós temos diferentes formas, através do protocolo HTTP, diferentes formas de se comunicar com o servidor. A primeira delas é o GET, depois nós temos o PUSH, nós temos o delete e o PUT, tá ok? Vou colocar na ordem aqui, que elas geralmente vêm nessa ordem. Bom, então qual a diferença desses três métodos aqui? Ó? Lembrando aqui que no formulário, esse formulário aqui ele vai enviar uma requisição GET, porque o padrão, quando eu não seto qual que é o tipo de requisição, o padrão é o GET. Mas eu poderia vir aqui e colocar assim, ó, method GET, tá ok? É a mesma coisa. Ele fica subentendido quando você não diz o método que você vai usar. Então, eu criei essa estrutura, o meu formulário. Ele fala aqui qual que é a action. Vamos colocar aqui que a action cega, né? Ou a gente fala URL cega, blind, quando ele não vai atingir nenhuma URL exatamente. O que isso quer dizer? Suponhamos que eu estou aqui no meu formulário. Tá aqui, ó, o formulário que a gente criou está sendo representado aqui. Vamos supor que eu estou em programefácil.com.br barra, por exemplo, matrícula barra 200. Então, o aluno de número 200. E eu estou aqui com o meu formulário aberto no Programe Fácil com a matrícula 200. Suponhamos que eu clique aqui, ó, e digite um novo nome, fulano, e clico em Save. O que isso vai fazer? Essa URL, esse formulário, através aqui do botão Submit, ó, porque a gente tem aqui, né, o label, que é o nome, ali, o nome.
Deixa eu puxar isso para cá porque está atrapalhando. Temos ali o nome, que é esse label. Temos esse input, tá ok? Que é um input do tipo texto. O input é essa caixinha aqui. A próxima aula a gente vai falar só sobre esses tipos de campos que a gente tem no formulário. Esse input tem um ID, né, que é só mesmo para conversar com o label. É para eu dizer que esse label aqui é para esse input que tem esse ID. Vocês podem ver que o nome é o mesmo. Então é só para amarrar uma coisa na outra, não tem importância. E aqui é o importante. O input é do type text e ele tem o nome name. Eu tenho esse botão aqui, ó, um input, que é o botãozinho save, do tipo submit. Quando esse botão é atingido, o seu navegador vê, ó, pô, esse botão é do tipo submit e ele está dentro de um formulário. Então isso quer dizer que eu tenho que pegar o que o usuário digitou nesse formulário e submeter para o servidor. Onde está o servidor? Nesse caminho. O servidor de aplicação está nesse caminho, né, até aqui. Depois daqui aí já é o recurso, até aqui é o caminho do servidor. Aqui é lá dentro do servidor o caminho do recurso, no caso a matrícula de número 200. Então esse botão vai submeter as informações desse formulário para o servidor e vai utilizar qual método do protocolo HTTP? Vai utilizar o método GET. Então eu posso usar o método GET, o método POST, o PUT e o DELETE. Cada um desses métodos se comporta de uma forma diferente, ou seja, eles conversam com o servidor de aplicação de uma forma diferente. E aí é o que a gente vai ver agora. Esse documento está aqui local, tá? Na minha máquina, não está hospedado no Programa Fácil nem nenhum site. Então eu coloquei aqui o endereço só para simular como se ele estivesse no ar. Então eu vou atualizar aqui, vai voltar para o endereço normal, não tem importância nenhuma, é só mesmo para vocês imaginem que aqui está o endereço de do site mesmo. Então eu vou atualizar aqui, posso remover isso aqui já. Bom, então nós temos aqui o formulário zerado, ele está do tipo GET. Eu vou clicar aqui e vou digitar Gregory, vou clicar em salvar. Olha o que vai acontecer, ó. Reparem a URL. Eu cliquei em salvar, o que ele fez? Ele enviou para o servidor, né? Teoricamente, se isso aqui fosse um servidor, se essa URL representasse o caminho de um servidor, ele enviou um parâmetro, essa interrogação aqui quer dizer o parâmetro, o início da passagem de parâmetros, o parâmetro nome igual a Gregory, tá ok? Então, se aqui tivesse assim, ó, www.programefácil.com.br/matrícula/200, o que ele ia fazer? Eu ia enviar para o meu servidor a informação nome Gregory dizendo que eu quero atualizar ou eu quero fazer algum tipo de alteração na matrícula de número 200. E aí lá dentro do meu servidor, o programador back-end, né, que aí já é entre o programador back-end ou full stack, ele vai decidir o que ele vai fazer com essa informação nome Gregory, tá ok? O que poderia ser feito? Poderia ser feito em ilimitadas coisas, mas por exemplo, quando o servidor recebesse para a matrícula 200 o nome Gregory, ele poderia, por exemplo, atualizar. Vamos supor que o nome está outro, está Gregory com I. Ele vai receber esse novo valor e vai salvar no servidor. Ou ele vai retornar os dados completos da matrícula para essa página e depois apareceria aqui na volta do servidor a matrícula completa. Então depende de como foi feita a programação back-end. Mas é só para vocês saberem que o método GET serve para você enviar informações para o servidor através da URL, tá ok? Suponhamos que eu tenha aqui outro input, ó, input, vamos supor que curso, input do tipo text, o nome vai ser curso. Eu vou atualizar aqui, ó. Olha lá, criou outro campo, né? Então se eu colocar aqui, ó, Gregory, o curso full stack, e clicar em salvar, olha o que ele fez. Ele colocou o parâmetro Gregory e também colocou o parâmetro curso full stack. Então, quantos campos você tiver dentro do seu formulário serão passados como parâmetro através da URL, tá ok? Então, o GET é uma forma de você fazer isso. Agora, o próximo, o POST. O POST já não faz isso. O POST ele envia as informações para o servidor
sem usar a URL. Ele manda isso escondido, que pode ser mais seguro, tá ok? Vou clicar em salvar aqui, ó. Cliquei em salvar, olha lá aí, olha aí. Ele enviou as informações para o servidor, tanto é que ele colocou essa URL, esse jogo da velha aqui, porque ele atingiu a URL que a gente demandou, só que as informações não são mais passadas na URL, tá ok? Então essa é a diferença desses dois métodos. Aí vai da programação que o programador front-end pretende, se o programador front-end se importa ou não de mostrar as informações dos parâmetros na URL. O PUT se comporta de uma forma semelhante, tá ok? Daqui a pouquinho eu vou explicar na prática qual que é o uso de cada um no mundo real mesmo. Ó, Gregory Full Stack. Cliquei em salvar. O PUT também usa a passagem através de parâmetros na URL. E o delete, por sua vez, né, que é um método utilizado mais para deleção de recursos. Se eu coloco aqui Gregory e Full Stack, ele também usa a URL, tá ok? Então apenas o método post não utiliza a URL, ele passa as coisas por debaixo dos panos, tá? Se você usar o inspetor de elementos, por exemplo, num site mesmo que está enviando informações para o servidor, você pode acompanhar aqui o método post passando por baixo dos panos. Aqui no inspetor de elementos dá para você ver o post enviando as informações para o servidor, tá ok? Então, ó, no mundo real, o GET normalmente é utilizado para ler para ler informações do servidor. Normalmente o servidor fala assim, ó, vamos simular aqui, ó. Eu posso usar aqui o elemento caption, por exemplo. Lembra que a gente viu o elemento caption nas aulas anteriores. Digite sua pesquisa ou digite o código do produto. Eu vou colocar aqui um get. Aqui vai ser código. Ok. E aqui eu vou deletar isso. Por exemplo, eu não defini um charset, por isso que ele está aparecendo aqui. Deixa eu tirar esses acentos por enquanto. Código do produto. Beleza. Então, suponhamos que eu digitei aqui 1 e cliquei. Opa, eu também preciso mudar aqui, ó, código. Né? Então, atualizei aqui. Quando eu digitar aqui 1, o que ele passou? Passou o código para o meu servidor, código igual a 1. O que o meu servidor vai fazer? Vai falar, pô, eu recebi aqui da reposição com o método get, então ele deve estar querendo consultar uma informação. Então eu vou devolver para ele o produto completo. Aí eu poderia, né, o back-end, o programador back-end, o full stack, vai devolver aqui o nome, a descrição, código de barra, a imagem do produto e tudo mais. O estoque, o preço, né? Então o método get é utilizado para recuperar informações do servidor. O método post é utilizado para criar novos recursos no servidor. Então é aquilo que a gente estava fazendo, né? Eu posso ter aqui o post, digite o código do produto, vou colocar aqui, ó, cadastre o produto. Aí o código, põe o código, aí pode ter o nome e o preço. Código, descrição, preço. Descrição e o preço. Ok, atualizei aqui. De novo coloquei os acentos, esqueço. Mas aqui o código, sei lá, vou criar um novo produto com código 2. Descrição, camisa polo. E o preço, R$200. Cliquei em salvar. Ele não mostra nada aqui, né? Isso aqui tá da requisição anterior. Deixa eu repetir a operação. 2, camisa polo, R$200. Bem cara essa camisa. Então, ele enviou, não usou a URL, passou isso escondido.
enviou para o servidor chegou lá, o programador back-end deve ter feito uma programação do tipo, pô, se eu recebi uma requisição do tipo post, eu vou cadastrar um novo produto, então eu criei um novo produto. Então, ele decide lá o que ele vai fazer quando ele receber uma requisição do tipo post, tá ok? O put é utilizado para atualizar, né? Suponhamos que aqui no get, como a gente viu aqui fez aqui no get, que consulta, quando ele digitar o código de um produto, ou que a gente utilizasse isso aqui como put, ó, e aqui eu dissesse, ó, o produto de código 2, a camisa polo, agora vai chamar camisa polo Lacoste. E o preço agora é 250. Então, eu fiz um put no código 2, chegou lá, o programador viu, não, pera, eu estou recebendo aqui uma requisição put para um produto código 2. Então, o que eu vou fazer? Eu subentendo que pelo padrão, put é para atualizar. Então, esse recurso precisa existir. E aí eu vou atualizar as informações dele, tá ok? E por último, o delete fala por si próprio, né? O delete, pronúncia correta, ele vai deletar o produto. Então, não teria, por exemplo, esses dois recursos, não teria esses dois campos aqui, teria só esse campo, né? E aqui eu falo, qual é o produto que eu quero deletar? O produto 2, que é a camisa polo. Cliquei em salvar, o servidor recebeu lá código 2 do tipo put, ele foi lá e deletou a camisa, tá ok? Então esses são os 4 tipos de métodos que a gente pode utilizar. Essa é a tag form, ela é utilizada justamente para isso, para você poder enviar informações, conversar com o seu servidor de aplicação de 4 formas diferentes. E agora na próxima aula eu vou explorar com vocês um pouco mais os tipos de dados, os tipos de inputs que nós temos. Tá? Que aqui a gente só viu input simples, mas a gente tem checkbox, radio button, tem text area, tem select, aquele que tem várias opções, enfim. A próxima videoaula vai ser só para a gente falar quais as possibilidades de campos que nós temos aqui, tá ok? Essa foi mesmo para vocês entenderem como o form funciona, né? Como o botão submete o formulário para a URL que estiver mostrando aqui. Se esse parâmetro não tiver setado, o action vai operar pela URL que tiver cadastrada aqui, que tiver aberta aqui no seu navegador, né? Suponhamos que a gente tivesse um form aqui aparecendo. Como o action aqui não está setado, ele ia bater na URL que tivesse no navegador no momento, tá ok? Então é aí que funciona, assim que funciona o action. Se você tiver uma URL diferente que você quer que esse form submeta, você pode colocar sua URL aqui, por exemplo, produtos barra a subcategoria, vamos supor camisas barra masculinas, né? E aí quando você enviasse essas informações, como por exemplo a informação do código, ela seria concatenada aqui, e aí mais a informação do método, o servidor ia saber o que fazer com a requisição que esse form estava submetendo, tá ok? Então é bem legal, o protocolo HTTP é sensacional, é disso que vive a internet, disso que vive a web, e o desenvolvimento de aplicações e sites todos se baseia nesse protocolo, nesse poderoso e consistente protocolo. Tá ok, gente? Bom, então espero que vocês tenham gostado. É uma aula bastante teórica, bastante puxada. Eu confesso que nem na faculdade eu não vi isso. Eu tive que correr atrás, ler documentação, assistir vídeos em inglês na época quando eu estava aprendendo a desenvolver, lá em 2012. Então, informações que a gente não vê muito justamente pelo fato dela ter um peso teórico muito grande. A gente não vê muito esse tipo de informação, nem mesmo em faculdade. Em muitas faculdades, não estou dizendo em todas, mas em muitas faculdades a gente não vê esse tipo de conteúdo. Então espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Eu recomendo fortemente que vocês implementem todos os códigos que eu estou desenvolvendo. Na medida que a aula vai passando, vocês pausam a aula, escreve o código, testa, tá ok? Porque quando a gente chegar no módulo de Git, eu vou pedir que vocês subam todos esses códigos e me mandem o URL do repositório para eu estar dando uma olhada no código de vocês, estar avaliando, estar dando feedback, tá ok? Ajudando vocês a escrever códigos cada vez melhores e consequentemente estar crescendo como profissionais, tá ok, gente? Então, caso tenha sobrado alguma dúvida, postem no fórum dessa aula.
E eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá ok? Um grande abraço e até mais.